Se alguém inova a dívida, é porque extinguiu, com isso, a dívida que existia. Novar é assumir outra dívida a que se chamaria nova, ou seja, assumir uma em lugar da outra que se extingue. Quando se substitui uma figura jurídica a outra, o contrato é novativo. Em vez de compra e venda, doação. Em vez de doação, aluguel. Em vez de aluguel, compra e venda. Ainda que toda a relação jurídica seja modificada, sem se querer outra figura jurídica, não há, em regra, novação. E aí vejam que poeta. Não se novaria prometendo-se, mais uma vez, o que já se devia. Não há modificação ou transformação do crédito, ainda com aumento ou redução da prestação, não há novação e não se aplica o artigo 1006 do antigo Código, atual 364. Os autores mais modernos, Rosenwald, a alteração de prazos ou condições acessórias de pagamento não importa inovação. Maria Helena Diniz, num parecer de 1978, não indica intenção de inovar quando se adicionam novas garantias, quando se abate o preço, quando se concede maiores facilidades de pagamento, quando se dilata o prazo, quando se... Minha letra é horrível. Anule a modificação da taxa de juros, quando se houver mera tolerância do credor. Muito bem. Como a Corregedoria tem julgado? E aqui eu já registro a presença do desembargador Dipp, então a gente precisa pegar leve aqui com as críticas. Mas, bom, enfim, como vem julgando alguns pareceres que eu tive acesso, 2017, 2015, 2016, aditamento da cédula de crédito bancário, possibilidade na forma do artigo 29, parágrafo 4º, necessidade, contudo, no caso concreto, dada a novação, de registro em sentido estrito, alteração dos elementos essenciais do negócio jurídico, e sobre isso o meu amigo Tristão vai tratar. Será que efetivamente esse novo negócio jurídico, ele importa a alteração dos elementos essenciais do negócio jurídico? Né? Como dizia o professor Antônio Junqueira de Azevedo, será que há alteração dos elementos inderrogáveis desse negócio jurídico? Muito bem, mais um julgado também da Corregedoria, 2016, em que, inclusive, esse foi o que eu trouxe a vocês, que houve a diminuição da taxa de juros, averbação, aditamento por instrumento particular, possibilidade, necessidade, contudo, de registro em sentido estrito, dada a existência de inovação precedentes da Corregedoria Geral da Justiça. Muito bem, meus amigos, problemática. Vamos imaginar a circunstância do banco. Eu procuro o adquirente, digo, olha, considerando sua dificuldade financeira, eu estou permitindo prorrogar a forma de pagamento, eu vou fazer eventualmente uma diminuição da taxa de juros, ou posso até aumentar, mas eu vou te dar um prazo maior, eu quero te ouvir para saber quanto que você consegue pagar por mês. E a partir disso a gente faz uma alteração. E as partes, portanto, entram num consenso e pretendem fazer a averbação deste instrumento para dar fé pública. Quando chega no cartório, o cartório de registro de imóveis praticamente inviabiliza a possibilidade das partes fazerem dessa forma. Começa a trazer muitas dificuldades. Por exemplo, vão dizer, olha, vocês vão ter que fazer o cancelamento deste registro e a instituição de uma nova alienação fiduciária. E o custo vai aumentar. Se o custo aumenta, o risco aumenta. Se o risco aumenta, a taxa de juros aumenta. O prejudicado é propriamente o mutuário. Né? Mais do que isso, eventualmente, com o cancelamento dessa alienação fiduciária, e eventualmente, por exemplo, se é suscitada uma dúvida, o imóvel ele não fica mais gravado por nenhum tipo de garantia. E, normalmente, meus amigos, quando o sujeito ele já está devendo, deixou de pagar as parcelas do banco, possivelmente ele já está devendo para outros devedores. E o que farão esses outros devedores? Uma vez que tem uma certidão de matrícula absolutamente livre de qualquer constrição, vão pedir a penhora sobre este bem. Ou seja, meus amigos, é um momento, precisamos refletir. É sério isso, é sério. Isso é um tema que, de fato, quando me foi abordada a problemática, eu não tinha me atentado de todas as intercorrências que disso poderiam ocorrer. Muito bem, meus amigos, o Tribunal de Justiça de São Paulo, não a Corregedoria, qual o entendimento da Corregedoria a respeito disso? Quando há uma mera pactuação,
da taxa de juros, uma alteração dos prazos. Como é que se entende no tribunal? Muito bem. O Tribunal de Justiça de São Paulo, trago aqui um primeiro julgado do nosso querido professor, eu tenho muita estima por ele, professor desembargador Francisco Loureiro. Acho que talvez uma das grandes vozes no tribunal a respeito de direito imobiliário. E ele trata justamente, no âmbito de uma recuperação judicial, né, para tentar entender se um determinado aditamento contratual seria ou não caracterizado como inovação. E vem lá um voto muito bem redigido, e ao final, meus amigos, eu até já vou registrar, eu vou deixar esse material disponível depois no blog, tá? Quem segunda-feira quiser acessar, deixa o teor integral. Inclusive, se o Marcos quiser trazer mais alguma coisa, eu posso deixar lá o Tristão, tá bom? Bom, o que diz o Francisco Loureiro? O primeiro aditamento alterou a forma de pagamento e reduziu a garantia. O segundo aditamento alterou somente o cronograma de pagamento. Pois bem, as cláusulas modificadas não tiveram natureza de inovação do contrato originário, mas somente ajustes com o fim de viabilizar o seu adimplemento. Na melhor doutrina, e ele cita um outro desembargador, que é o professor Hamid, se a modificação é de pouca importância para o conteúdo da prestação, não há inovação, como ocorre quando o devedor aceita parcelar uma dívida à vista, concorda em fazer um pequeno abatimento do valor, ou quando há reforço de garantia. O caso, segundo o professor Francisco Loureiro, envolve mera renegociação de dívida, na qual a parcela vencida é consolidada e o pagamento repactuado, de maneira que descabida a alegação da agravante no sentido de que houve inovação e, por consequência, a necessidade do novo registro. Do que se extrai acima é que a obrigação permaneceu incólume, apenas alterada quanto às datas de vencimento e redução. Não se vê razão lógica ou jurídica para submeter mera alteração pontual de contrato a novo registro, uma vez que a garantia fiduciária sobre os recebíveis permaneceu incólume. Um outro julgado, da mesma forma, Edson Luiz de Queiroz, agosto de 2016, o mesmo sentido. No caso presente, não se verifica o animus novandi, visto que não ocorre extinção da dívida e surgimento de nova obrigação substituindo a anterior. Houve apenas a repactuação da obrigação, com alteração apenas da forma de pagamento da obrigação, o que confirmou sua existência nos termos expressos do artigo 361 do Código Civil. Meus amigos, a corregedoria está pensando de uma forma, e a Corregedoria do Tribunal de Justiça pensa de uma forma, e as câmaras de direito privado do Tribunal de Justiça estão pensando de outra forma. Tá? Ou seja, meus amigos, é de fato o tempo de rediscussão a respeito disso. A indagação que fica é a seguinte, meus amigos. Vamos agora imaginar o caso concreto, né? A gente para fazer uma reflexão. Quando as partes estão ali na mesa do banco, olha, a minha dívida era de 100 mil reais, tá? E eu tinha alienação fiduciária sobre um imóvel ali na Rua Cubatão. Eu inadimpli este contrato. Eu estou realizando a repactuação deste mesmo contrato, cuja alienação fiduciária recai sobre o mesmo imóvel. Isso é novação, meus amigos? Isso é novação? Será que o Poder Judiciário pode contrariar a vontade das partes que expressamente no contrato estão declarando a intenção de não novar? Né? Enfim, eram essas as minhas palavras. Com 2 minutos antes do meu prazo, eu me despeço dos amigos e já ansioso em ouvir o meu amigo Tristão a respeito do que ele pensa nisso. Eu quero saber, Tristão, os elementos essenciais do negócio jurídico, eles são alterados com esse aditamento contratual? Muito obrigado a todos. Eu peço 1 minuto, licença à mesa. Eu quero anunciar a chegada do Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo.
E quero convidar também a mesa, para compor a nossa mesa, o doutor desembargador Ricardo Dipp, por favor. O doutor Ricardo Dipp, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja seção de Direito Público é o atual presidente, mestre em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito, é professor assistente na pós-graduação da Escola Paulista de Magistratura, titular da cadeira número 12 da Academia Brasileira de Direito Registral e Imobiliário e da cadeira 23 da Academia Notarial Brasileira, membro e fundador do Instituto Jurídico Indisciplinar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Portugal, e acadêmico de honra da Real em Jurisprudência e Legation em Madrid, Espanha, autor de vários livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Dr. Marcos da Costa, por gentileza, né, brindar. Agradeço muitíssimo a presença do Dr. Marcos da Costa, em prestigiar o nosso evento, e ao Dr. Dipp, né, que está baixinho aqui do meu lado, né, Dr. Dipp, né, não tão baixo assim, a cadeira está atolada no chão, parece cadeira de praia, né, a gente pode dar... Daqui a pouco vem um suco, Dr. Dipp, fica tranquilo, daqui a pouco vem um suquinho, né. Dr. Marcos da Costa, por favor, fique à vontade. Obrigado, querido Marcos. Eu quero dar bom dia a todos, minhas amigas, meus amigos, cumprimentar todos à mesa na pessoa do desembargador Dipp, dizer da alegria e da honra de estar aqui hoje. Hoje, esse sábado é um sábado atípico, porque nós estamos com um volume gigantesco de eventos acontecendo ao mesmo tempo. Eu já fui fazer a abertura do Congresso da Advocacia Afro-Brasileira, no prédio da Sé. Fui numa palestra num núcleo acadêmico, lá na CASP, e daqui vou correndo até a Zona Leste. Está tendo o primeiro encontro da Jovem Advocacia da Zona Leste, pegando as subseções de Itaquera, Vila Prudente, Tatuapé e São Miguel Paulista. Mas queria passar por aqui para dar um abraço ao Marcos Vinícius, dizer da importância de eventos como esse. O direito notarial é no direito, apesar de ser um dos mais tradicionais que existem, aí no Brasil, se compararmos com outros países da América Latina, notadamente, por exemplo, a Argentina, ainda é um direito muito novo. Há muito que evoluir ainda no Brasil, e nós estamos agora com alguns novos instrumentos, como a ata notarial, enfim, mas ainda temos muito a crescer nessa área. E a Ordem é pioneira na comissão, é a primeira comissão que temos no Brasil, Comissão de Direito Notarial, e SEG, registral, e certamente com isso podemos dar nossa contribuição, através da advocacia, para o aperfeiçoamento não só da legislação, da doutrina e também da jurisprudência. De forma que ficou um abraço a todos, parabéns pelo evento. Eu, infelizmente, não consigo permanecer com vocês, porque eu vou ter que correr lá para a Zona Leste, que acaba meu dia, então eu tenho que sair correndo para chegar lá e dar um abraço a todos. Mas lembrar também que deve ter passado o vídeo, dia 27 a 30 de novembro, nós vamos ter a Conferência Nacional de Advocacia. A expectativa é de ter 20 mil colegas na conferência, vai ser lá no AMB. É a conferência que acontece a cada 3 anos, há 50 anos que não acontecia em São Paulo, a última vez foi em 2014, no Rio de Janeiro, mas eu tenho a expectativa de que faremos a maior conferência da história da OAB. E a conferência que tem momentos históricos, não para advocacia, não só para a advocacia, mas para o país. Quer lembrar, por exemplo, momentos de tumulto no país, quando na Conferência Nacional foi anunciada a volta do habeas corpus, como na Conferência Nacional foi anunciado em 78 em Curitiba, o encaminhamento a pedido da ordem, a protesto da ordem, que vivíamos numa ditadura, e a ordem protestava por uma independência do Poder Judiciário. A Loman, que é de 79, ela nasce num pleito da ordem e foi anunciada pelo governo em 78 numa conferência em Curitiba. Assim como a própria lei da anistia, quando a ordem protestava pela pacificação do país. Nós tivemos outros momentos importantes, mas eu coloco esse quadro para dizer que num momento como esse, que o país passa por tantas crises, que nós todos conhecemos, não preciso falar, a advocacia e a conferência aqui em São Paulo vai ser uma oportunidade de voltar a darmos a nossa contribuição nesses tantos temas que a sociedade brasileira
precisa enfrentar através das nossas autoridades, o Congresso, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, mas principalmente através da sociedade civil. Tenho dito que, de todos os problemas que nós temos, um deles, ao menos, compete a nós. É a sociedade civil assumir seu papel de ser, efetivamente, a fonte originária do poder e participar das grandes discussões que o Brasil precisa, merece, para se tornar o país mais justo, mais fraterno, mais solidário que nós todos desejamos. Parabéns, Marcos. Eu vou ter que correr no outro evento, mas fica um abraço a todos e espero que possamos contar com todos na conferência lá no AMB, no dia 27 de novembro. Forte abraço a todos. Pula para cá. Essa cadeira está melhor. Ele já trocou. Obrigado. Um abração. Forte abraço. Continuando o nosso primeiro painel, em relação à questão do aditamento e inovação, agradeço imensamente o carinho do Dr. Alexandre Junqueira Gomide. Aliás, Marcos, só quando eu mencionei aqui uma correção aqui sobre o meu descontentamento com essa decisão aqui da corregedoria. No mesmo momento, o doutor Marcos entrou, eu imaginava já que eu já estava sendo suspenso aqui da OAB. Deu um momento ali de certa apreensão, mas enfim. Não, imagina, até parece. Uma questão muito interessante do início da amizade que eu tenho com o doutor Alexandre Gomide foi uma ligação que eu recebi dele, que a gente conheceu na CNA, da Comissão dos Nossos Advogados do IASP. E eu fiquei muito feliz com uma ligação dele, me perguntando sobre TBI. Né? E aí eu fiquei muito, muito feliz, porque ele era o coordenador da CNA, e eu falei, nossa, que bacana que a gente conseguiu passar confiança sem conhecer o Dr. Alexandre Gomide. Fiquei muito satisfeito em conversar sobre TBI, que é um tema que eu adoro bastante, né, que é um tema muito interessante em relação ao direito notarial registral, que é um outro tema de eventos, que a gente vai trabalhar. Passo a palavra ao doutor Eduardo da Silva Tristão, que o doutor Ricardo Dipp se negou a falar, né, eu passei a palavra ao doutor Ricardo Dipp, mas ele vai fazer uma abertura no período da tarde, fico muito feliz com a presença dele, principalmente pela disposição que ele teve de vir pela manhã, assim como o professor Everaldo Kambler, que vai palestrar à tarde, já veio pela manhã, doutor José Modesto Pasto, que veio pela manhã também para prestigiar o nosso evento. Muito, muito obrigado de coração, doutor Josué, doutor Everaldo e doutor Dipp. Né? Doutor Tristão, agora a alça de mira está no senhor. Maravilha. Fique à vontade. Pessoal, bom dia a todos. Espero que todos me ouçam bem aí no fundinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, na pessoa do Dr. Marcos Kikunaga, à Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB pelo convite. É sempre um prazer estar falando, tentar contribuir um pouco com o debate a respeito do instituto tão importante quanto a alienação fiduciária. E eu confesso que quando eu recebi o convite pelas meninas, pela Jéssica, pela Mônica, que são ela, a Heloísa, a Keila, o motor da comissão, né, doutor Marcos? Elas fazem a comissão caminhar, e caminhar bem. Eu acho que é a comissão que mais faz eventos. Aliás, eu peço desculpa, doutor Tristão, porque eu não agradeci aos patrocinadores, que eu vou nominar daqui a pouquinho, que fizeram esse evento acontecer, a comissão, a subcomissão de eventos, doutora Jéssica, doutora Patrícia, doutora Keila, doutora Mônica, doutora Heloísa, que, mesmo a doutora Heloísa estando gravidossaura, é porque a pessoa muda, né? Ela começa, né? Já fala... Então, a doutora Heloísa se tornou... Acho que ela se escondeu. Não, porque tem que falar na ausência dela, porque falar perto dela, ela começa... Porque o João, porque eu estou comendo quatro vezes mais, e todo dia feijoada com farinha... É um negócio louco, ela está xarope, mas tudo bem. Mas agradeço muitíssimo de coração a todos da comissão. Vai, doutor Eduardo, vamos lá. Não, legal.
Então, quando eu vi, as meninas mandaram um programa, eu olhei, pô, vou sentar para debater com o Alberto Marques, com o Gomide, Dr. Kambler, Dr. Dipp, Marcos Lopes. Eu só vi peso pesado, eu falei, só faixa preta na área de direito imobiliário, né? Gente, eu só sou advogado, né? Então, do meu currículo é curtinho, o que eu posso trazer para contribuir para o debate, né? E pegando um pouco o gancho do que falou Alexandre Gomide e falou o Alberto, a gente, para trazer esse contexto do aditamento frente à alienação fiduciária, eu acho que o Alberto especificamente foi muito feliz a falar da previsibilidade da segurança jurídica. Ou seja, não existe garantia melhor ou pior. Existe garantia, ela vai ser tão melhor ou tão pior quanto previsível ou líquida na sua execução ela é, né? E a alienação fiduciária lá em 97, de 97 a 2002, num período meio de medo, como o Alberto falou, e 2002 para cá, ela se provou ao longo do tempo como uma garantia muito eficaz, por N mais um mecanismos, mas pelo fato de não haver intervenção do Poder Judiciário, pelo mecanismo dos leilões, e a todo tempo ela sofreu, desde o nascedor, uma série de questionamentos, desde pode o leilão judicial, o extrajudicial, é inconstitucional o leilão, e ela foi superando todos esses desafios. Depois veio a discussão da instrumentalização, posso para um instrumento particular, fora do SFI, não posso. E hoje a lei da alienação fiduciária ela chega aos 20 anos e enfrenta talvez um momento em que ela nunca foi tão desafiada. E por quê? Eu acho que ela está sendo exposta a um volume de teste, a teste de tamanha força, por conta do momento do nosso país em que nunca se verificou um volume tão grande de execução de alienações fiduciárias, não só no âmbito do sistema financeiro da habitação, do programa Minha Casa Minha Vida ou do SFI, mas também para quem trabalha com advocacia de negócios em operações fora do mercado habitacional, né? Em operações estruturadas de build-to-suit, de securitização, de mercado de capitais, operações estruturadas para grandes obras, de financiamentos e assim sucessivamente. Então, esse é um momento de desafio, né? E eu acho que a gente traz esse problema nesse contexto de haver algumas lacunas legislativas em que a gente precisa ter um esforço de interpretação, tá? E a hora que a gente traz para o cerne da questão a discussão do aditamento versus novação, eu acho muito importante a gente pontuar de que a questão ela não se prende a uma mera discussão de emolumento registrário. As exigências que os registradores vêm fazendo e que isso tem sido carreado nas decisões de suscitação de dúvida, em que se busca, ou que a tendência é de caracterizar aditamentos como inovações e de se requerer o cancelamento do primeiro negócio fiduciário e a celebração de um novo negócio fiduciário, a repercussão não é exclusiva em relação ao emolumento que vai ser pago para o registrador. Óbvio, existe um incremento de custo de transação por conta desse gasto adicional. Mas quando a gente fala e eventualmente aceita essa tese de que aditamentos, e aí há aditamentos e aditamentos, eu acho importante a gente pontuar isso na sequência, de que aditamentos podem implicar em novos negócios jurídicos, e implicam no cancelamento do negócio anterior e no novo negócio fiduciário, a gente vai estar discutindo uma contagem totalmente nova de prazos prescricionais, prazos para contestação, prazos para ajuizamento ou para contestação de vício do consentimento do negócio, anulação por erro, por coação, fraude, ações paulianas, né? Responsabilidade pela evicção. Se a gente encara isso como um novo negócio jurídico, todas essas questões elas passam a atacar o nascedouro dessa nova relação. Então, dito isso, quanto tempo eu já tenho? Eu estou sem o cronômetro. Então, falei pouco. Então, vamos lá. Dito isso, né, assim, acho importante a gente pontuar, a discussão não é só a respeito de custo, a decisão ela é muito mais ampla. E aí eu acho que nesse contexto, e pegando o que o Alexandre falou, das decisões mais recentes da Corregedoria, em processo de suscitação de dúvida, em que é trazido ao conhecimento da Corregedoria Geral, discussões tratando de ingressos de títulos no assento imobiliário, em que são alterados elementos do negócio fiduciário ou
nem do negócio fiduciário, do negócio jurídico principal, e eu acho que, guardem isso numa caixa, eu acho importante a gente poder dissociar o que é alteração do negócio jurídico acessório e o que é alteração do negócio jurídico principal. Antecipando aqui a discussão, qual negócio jurídico tem acesso ao registro de imóveis? É o negócio jurídico acessório ou é o negócio jurídico principal? E eu acho que isso tem que dirigir muito a atuação do registrador imobiliário, por conta dos princípios que regem o direito registral. Mas, dando seguimento, a impressão que eu tenho, lendo as decisões e compulsando as decisões da Corregedoria, é de que o tema novação nas decisões, e aí com toda a vênia, não tem sido enfrentado com a profundidade que ele requer. E aí me parecem decisões em que, na dúvida, é inovação. E em se tratando de inovação, manda registrar, cancele-se o gravame anterior e registre-se um novo. Porém, todavia, contudo, e aí, lembrando o que o Gomide trouxe, né, uma aparente contradição em termos entre o que a Corregedoria entende e o que o próprio Tribunal de Justiça entende como conceito de inovação, em decisões, obviamente, em foros diferentes, né, a Corregedoria no âmbito especificamente registrário, o Tribunal de Justiça tratando de questões de mérito privadas, o ponto fundamental é de que o tema não tem sido enfrentado com a devida profundidade. Lembrando, novação é ato jurídico, ou negócio jurídico, na minha visão, é ato jurídico extintivo de relação jurídica pregressa e criador de relação jurídica nova. Ele tem essa eficácia dúplice, e o próprio Código Civil expressamente fala em ânimos de inovar. E aqui, tentando, uma pena que o Dr. Marcos se ausentou, mas tentando um pouco discutir a responsabilidade do registrador ou a ingerência do registrador na qualificação do título, também não podemos ser preciosistas para dizer, olha, necessariamente o título tem que estar qualificado como novação para ser encarado como tal. Acho que a discussão ela é uma discussão de conteúdo do título e não de mera nomenclatura do título, né? Mas fato é que, como o Gomide trouxe, o ato jurídico de novação, ele é um ato volitivo, ele é um ato que depende da vontade das partes contratantes, e o Código ele é expresso ao mencionar o ânimos de inovar, ou seja, a declaração negocial de vontade ela tem que estar dirigida à produção dos efeitos de se extinguir uma relação jurídica precedente e de se substituir por uma nova relação. Nessa linha, me parece que a gente tem que ter muito cuidado na hora de se orientar, seja por um lado completamente pró-registrador, vamos dizer assim, e aqui eu não estou querendo criar nenhuma competição, acho que os registradores colaboram e têm que colaborar com os agentes com os agentes da economia privada na criação da previsibilidade e da segurança jurídica para os negócios. Não é a ideia aqui falar de competição, mas de criar, não ter essa visão não tão conservadora de falar, olha, todo e qualquer aditamento é inovação, ou uma interpretação bem conservadora nesse sentido, mas também nem, por outro lado, para falar, olha, necessariamente eu preciso ter expressamente escrito inovação lá para caracterizar o título como tal. Em todas as decisões que eu compulsei da Corregedoria, há a menção expressa a elementos essenciais, a alteração de elementos essenciais. E eu acho que isso traz para a gente, só um segundo, uma discussão de trazer à luz o negócio, o ato jurídico de inovação, frente aos elementos categoriais interrogáveis, ou elementos nucleares do negócio jurídico, ou elementos essenciais, aí a gente adotando uma linha doutrinária ou outra, mas fato é, novação altera elemento essencial. A própria Corregedoria diz isso expressamente, sem, novamente, descer nas decisões compulsadas a um detalhamento do que seriam esses elementos essenciais. E aí eu acho que a gente tem que trazer essa ideia de essencial e vamos analisar o negócio jurídico fiduciário, né? Então,
quando seria novação do negócio jurídico fiduciário, negócio jurídico típico, previsto lá na 9.514? Na minha concepção, elemento essencial do negócio jurídico afeta ao plano de existência do negócio. Tá? Então, adotando a teoria tridimensional, quais seriam os elementos essenciais do negócio jurídico fiduciário, né? Óbvio, a vontade dirigida àquela produção de efeitos, o objeto da garantia, né? E o valor, e aí é um grande ponto de interrogação, na minha concepção, se o valor do imóvel para fins de leilão seria um elemento essencial ou não. Tá? Mas fato é, assim, adotando essa metodologia, acho que fica um pouco mais fácil dirigir em que sentido a gente teria inovação. Gente, substituir o objeto da garantia. Obviamente, eu estou extinguindo aquele negócio fiduciário antigo e substituindo por um novo. Não se discute muito se é inovação ou não. Substitui o credor, devedor, também é inovação. Exato, exato. Substitui o credor, alterou-se o valor do imóvel. Eu acho que a gente já fica numa zona cinzenta, né? Não estou querendo ficar em cima do muro, não, mas eu, refletindo sobre o assunto, não consegui chegar a uma conclusão minha, tomar partido. O pessoal da minha equipe está ali na frente, do escritório, a gente debate muito, cada um tinha uma opinião, né? Então, as coisas no direito não tem muito certo ou errado, né, pessoal? A gente sabe disso. Mas, assim, mais do que isso, vamos lá, inovação versus elementos essenciais do negócio jurídico fiduciário. Eu tenho um outro problema. O negócio jurídico fiduciário não é negócio jurídico autônomo. O negócio jurídico fiduciário é negócio jurídico acessório. E ele sempre vai estar vinculado a uma relação jurídica principal de crédito e débito com obrigação pecuniária a ser cumprida. É uma cédula de crédito bancário,